Você já se sentiu invisível? Como se ninguém notasse seus esforços, suas lutas ou até mesmo os dons que Deus colocou dentro de você. A verdade que João Calvino nos lembra é que, enquanto o mundo julga superficialmente, Deus vê profundamente. Ele vê o que ninguém mais consegue enxergar. Ele observa cada gesto, cada intenção escondida, cada batalha interna que você trava em silêncio. Essa visão divina não se limita ao que é visível aos olhos humanos. Ela alcança o coração, conhece sua essência e reconhece o valor que você ainda não consegue perceber em si mesmo. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nesse mistério poderoso. Como o Criador do universo enxerga o que está além das aparências, valorizando o que é invisível aos olhos do mundo, mas precioso aos seus olhos. O mundo tem olhos, mas não tem visão. As pessoas ao nosso redor muitas vezes julgam pelo que veem na superfície, aparência, status, sucesso visível ou falhas aparentes. É natural que o homem se engane, porque nossa percepção é limitada, parcial e distorcida pelos preconceitos, experiências e interesses próprios. João Calvino nos alerta que confiar apenas no olhar humano é colocar nossa esperança nas mãos de quem vê apenas sombras, enquanto a realidade é muito mais profunda. Quantas vezes você já foi subestimado, ignorado ou até mesmo rejeitado por aquilo que outros não conseguiam perceber em você? Essa limitação da visão humana nos deixa vulneráveis à desvalorização e ao desânimo. Mas, paradoxalmente, é nesse ponto que a certeza divina se torna libertadora. Enquanto os homens veem pouco ou nada, Deus vê tudo. Ele observa o que é invisível aos olhos do mundo, e é essa percepção que realmente importa. Enquanto os homens julgam pelas ações visíveis, Deus lê o coração. João Calvino nos lembra que ele não se impressiona com aparências ou realizações externas. O que chama sua atenção é a intenção, a sinceridade e a pureza do coração humano. Deus vê os desejos mais profundos, os anseios secretos, as motivações que até nós mesmos muitas vezes não compreendemos completamente. Ele conhece nossas fraquezas, nossas dúvidas e nossos medos, mas também enxerga a fé silenciosa que persevera, o amor oculto que não é reconhecido por ninguém e os esforços que fazemos em segredo. É reconfortante saber que mesmo quando ninguém nota nossas pequenas vitórias ou nossas batalhas internas, Deus vê cada detalhe. Ele nos valoriza não pelo que os outros pensam de nós, mas pelo que realmente somos, pelo potencial que Ele mesmo plantou em nossa vida e pelo fruto que Ele sabe que ainda podemos gerar. Ao longo da Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que foram subestimadas, ignoradas ou rejeitadas pelos homens, mas que estavam sob o olhar atento de Deus. Moisés, chamado para libertar Israel, foi desprezado por sua fala trêmula e seu passado como fugitivo. Davi, ainda menino, era ignorado enquanto seus irmãos eram vistos como mais capazes. E até mesmo José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, carregava em si um propósito que ninguém mais conseguia enxergar. João Calvino nos lembra que Deus age muitas vezes nos bastidores da história, escolhendo aqueles que o mundo descarta, valorizando talentos e corações invisíveis aos olhos humanos. O chamado de Deus para a sua vida pode ser silencioso, discreto, até mesmo imperceptível para quem está à sua volta, mas é real e poderoso. Ele vê o que ninguém mais vê, e, ao cumprir seu propósito, transforma o invisível em algo que impacta gerações. A graça de Deus tem o poder de revelar aquilo que está escondido, tanto dentro de nós quanto ao redor de nós. João Calvino nos ensina que a graça não apenas perdoa nossos pecados, mas também ilumina os talentos, os dons e o valor que muitas vezes permanecem ocultos.
Ela nos faz enxergar quem realmente somos aos olhos de Deus e, ao mesmo tempo, permite que outros também possam perceber a obra dele em nossa vida. É a graça que transforma o ordinário em extraordinário, o imperfeito em instrumento de propósito divino. Mesmo quando ninguém reconhece suas pequenas conquistas, sua dedicação silenciosa ou seu caráter firme, Deus enxerga e valoriza. E é essa mesma graça que nos capacita a viver com confiança, sabendo que nosso valor não depende da aprovação humana, mas da visão infinita e perfeita de Deus, que nos conhece profundamente e nos escolheu para cumprir um plano eterno. Muitas vezes, os talentos que Deus nos deu permanecem invisíveis aos olhos humanos. João Calvino nos lembra que o mundo tende a valorizar apenas aquilo que é óbvio, chamativo ou imediatamente útil, ignorando dons sutis, habilidades escondidas e capacidades que ainda estão em desenvolvimento. Mas Deus vê cada centelha de potencial dentro de você, mesmo aquelas que você mesmo duvida possuir. Ele observa seu esforço silencioso, sua fidelidade nas pequenas tarefas e a forma como você usa seus dons, ainda que ninguém mais perceba. Esses talentos ocultos não são insignificantes, pelo contrário, são sementes de grande propósito. Deus sabe exatamente como e quando transformá-los em algo visível, impactante e eterno. O que parece irrelevante ou despercebido agora, aos olhos de Deus, já carrega a promessa de frutos abundantes. Cada vida carrega um propósito que muitas vezes permanece escondido, até mesmo de nós mesmos. João Calvino nos lembra que Deus, em sua infinita sabedoria, trabalha nos bastidores da história, moldando circunstâncias, relacionamentos e experiências de forma que só Ele compreende plenamente. O que parece aleatório ou insignificante, um encontro inesperado, uma dificuldade silenciosa, uma decisão que ninguém notou, pode fazer parte de um plano maior. Deus vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas fragmentos. Ele conhece o propósito que você ainda não entende, e cada desafio ou oportunidade que surge em seu caminho é uma peça do seu desígnio perfeito. Confiar nesse propósito escondido é viver com fé, sabendo que nada na sua vida é desperdiçado e que, aos olhos de Deus, cada detalhe importa profundamente. Muitas vezes, enfrentamos provações que parecem injustas ou desproporcionais, e nos perguntamos por que Deus permite tais dificuldades. João Calvino nos lembra que essas provações não são sinais de rejeição, mas sim reflexos do valor que Deus vê em nós. Ele nos testa e nos refina como o ouro na fornalha, revelando aquilo que é precioso e eliminando o que é inútil. Enquanto o mundo pode ignorar nossas lutas ou considerar nossas dores como fracassos, Deus observa cada passo da jornada com atenção. Ele valoriza a fidelidade silenciosa, a paciência em meio à dor e a perseverança que permanece oculta aos olhos humanos. Cada dificuldade se torna, sob a perspectiva divina, uma oportunidade de crescimento, uma prova de caráter e uma confirmação de que você é visto e amado pelo Criador, mesmo quando ninguém mais nota. Muitas vezes, aquilo que fazemos diariamente passa despercebido pelos outros. Pequenos atos de fidelidade, momentos de oração silenciosa, escolhas de integridade que ninguém percebe. Tudo isso pode parecer invisível ou sem impacto. Mas João Calvino nos lembra que nada escapa ao olhar de Deus. Ele vê a persistência invisível, valoriza o esforço silencioso e reconhece a fé que permanece firme mesmo quando o mundo não aplaude. Essa persistência, embora não celebrada por humanos, é preciosa aos olhos de Deus, pois demonstra comprometimento, amor verdadeiro e obediência sincera. Cada ação discreta, cada gesto de bondade não visto, cada esforço que você acha insignificante, está registrado e apreciado pelo Criador.
E é justamente essa constância silenciosa que molda sua vida para cumprir o propósito que só Deus conhece. A misericórdia de Deus não apenas perdoa, mas também observa. João Calvino nos lembra que Deus percebe arrependimentos sinceros, esforços para mudar e pequenas tentativas de fazer o bem que passam despercebidas pelos outros. Enquanto o mundo julga rapidamente e ignora as nuances da vida humana, a misericórdia divina enxerga além das falhas e reconhece o valor de cada passo dado em direção à santidade. Deus não se impressiona com grandes demonstrações externas, mas se alegra com o coração quebrantado, com a intenção pura e com a busca discreta por agradá-lo. Aquilo que você pensa que é pequeno ou inútil, uma oração silenciosa, uma atitude gentil, uma escolha de honestidade em segredo, é visto, apreciado e guardado por Deus. Sua misericórdia observa, valoriza e recompensará cada detalhe que o mundo não consegue enxergar. O julgamento humano é limitado, parcial e frequentemente superficial. As pessoas tendem a avaliar com base em aparências, resultados imediatos ou padrões pessoais, ignorando contextos e intenções. João Calvino nos alerta que confiar no olhar humano é uma armadilha, pois ele nunca consegue enxergar a totalidade da alma ou compreender o verdadeiro valor de uma vida. Já o juízo de Deus é perfeito, profundo e justo. Ele vê cada detalhe do coração, cada motivação escondida, cada escolha silenciosa que molda o caráter. Enquanto o mundo pode subestimar, criticar ou rejeitar alguém, Deus entende plenamente o valor, a fé e o potencial de cada pessoa. É um convite para que aprendamos a depender menos da aprovação humana e mais da perspectiva eterna de Deus, que enxerga além da superfície e reconhece aquilo que realmente importa. Quando aprendemos a confiar no olhar de Deus, encontramos liberdade e segurança que o mundo jamais pode oferecer. João Calvino nos lembra que, mesmo quando ninguém nota nossos esforços, reconhece nossos sacrifícios ou entende nossas escolhas, Deus vê cada detalhe. Confiar nessa visão divina significa não se desesperar com a incompreensão humana, não se abater com críticas injustas e não depender da aprovação do mundo para validar nosso valor. Significa viver com a certeza de que nosso coração, nossas intenções e nosso serviço silencioso estão sendo cuidadosamente observados e valorizados pelo Criador. Essa confiança transforma a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Passamos a valorizar a fidelidade discreta, a integridade escondida e o esforço contínuo, sabendo que Deus não apenas vê, mas também honra cada gesto que Ele próprio capacitou você a realizar. O que hoje parece invisível ou insignificante aos olhos humanos pode se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. João Calvino nos ensina que aquilo que ninguém nota, nossos esforços silenciosos, talentos escondidos, fidelidade diária e perseverança discreta, não é desperdiçado. Deus transforma essa invisibilidade em propósito, moldando nossas vidas para cumprir planos que vão muito além da compreensão humana. Cada ação discreta, cada escolha de integridade, cada momento de paciência e amor, embora pareça pequeno, se insere no desígnio divino de maneira estratégica e significativa. É a perspectiva de Deus que dá sentido às nossas experiências ocultas, mostrando que nada é em vão. O invisível, quando guiado pela mão de Deus, se torna essencial, impactando vidas, inspirando gerações e refletindo o valor que Ele sempre enxergou em nós, mesmo quando ninguém mais conseguia ver. Ao olharmos para a Bíblia e para a história da Igreja, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que foram ignoradas ou subestimadas pelo mundo, mas vistas e usadas poderosamente por Deus. Abraão, chamado quando ainda não tinha filhos,
Confiou na promessa divina que ninguém ao seu redor acreditava. Davi, ainda menino, foi escolhido como rei, mesmo sendo desprezado pelos homens. E Ester, aparentemente uma simples jovem órfã, foi colocada em posição estratégica para salvar seu povo. Na história da Igreja, figuras como Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros também viveram momentos de invisibilidade e rejeição, mas Deus os capacitou a cumprir um propósito eterno. Esses testemunhos nos lembram que a visão humana é limitada, mas a divina é perfeita. Deus vê o potencial, o valor e o chamado ocultos em cada vida e muitas vezes transforma aqueles que o mundo ignora em instrumentos de impacto eterno. Se há algo que João Calvino nos ensina, é que você nunca está invisível aos olhos de Deus. Enquanto o mundo pode subestimar, ignorar ou até rejeitar, Ele vê cada detalhe da sua vida, seus esforços silenciosos, sua fé perseverante, seu coração sincero e seus dons ocultos. Deus conhece o seu valor real e está trabalhando para transformar o que é invisível em propósito eterno. Portanto, não desanime com a falta de reconhecimento humano. Confie na visão perfeita de Deus, que enxerga além das aparências e valoriza cada passo que você dá em fidelidade a Ele. Sua vida tem significado e seu valor é eterno. Lembre-se, Deus vê o que ninguém mais vê. E é nessa verdade que você encontra força, coragem e esperança para seguir adiante, mesmo quando o mundo parece não notar. E se você foi tocado por essa mensagem, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdos que revelam as profundezas do Evangelho e da verdade de Deus. Sua jornada é valiosa e queremos caminhar com você nessa descoberta do que Deus enxerga em sua vida. Lembre-se, Deus vê o que ninguém mais vê em você. Ele conhece seu coração, seus esforços silenciosos e o valor que você ainda não percebe em si mesmo. Mesmo quando o mundo não reconhece, Ele está trabalhando para transformar sua vida e seus dons ocultos em propósito eterno. Confie nessa visão perfeita e siga firme, sabendo que seu valor é eterno aos olhos de Deus. E se essa mensagem tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdos que revelam a profundidade do Evangelho e o olhar de Deus sobre nossas vidas. Sua jornada com Deus é preciosa e queremos caminhar com você nessa descoberta do que Ele vê em você.